Zilma e a todos do Telesaúde pela oportunidade de conversar um pouco sobre esse tema tão atual. Bom, o nosso tema então da web palestra de hoje vai ser judicialização da saúde com foco na atenção primária. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Felipe Dalla Bernardina Folador. Eu sou farmacêutico bioquímico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista e mestre em biotecnologia pela mesma instituição. Atualmente, eu atuo como professor de farmacologia desde o ano de 2010, assim como membro farmacêutico bioquímico do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, como um parecerista técnico-científico. Bom, iniciando então a nossa conversa sobre judicialização da saúde, é importante que a gente comece compreendendo a questão da temática entre a saúde e o direito em âmbito nacional, né? Nós temos aí saúde e direito como campos muito politizados. Isso vem, digamos que, essa relação entre o direito e a saúde ganhou a versão que a gente conhece hoje, há pouco mais de 28 anos, quando houve o surgimento da Constituição de 1988, né? Uma Constituição que foi um resultado aí de um amplo debate com diversos atores, diversos grupos, né, como representantes da sociedade civil, do Estado e demais grupos de pressão, e a gente entende sim que foi um grande ganho para a sociedade do nosso país. Bom, compreendendo um pouco mais o que significa, digamos assim, o processo de judicialização, especificamente na área da saúde, ele é compreendido como uma forma de garantia e promoção dos direitos que são expressos na Constituição e nas leis orgânicas da saúde, especialmente no que tange aos direitos sociais e o direito à saúde. Bom, obviamente o nosso foco no dia de hoje vai ser o sistema público de saúde, o sistema único de saúde, o SUS, mas a gente também tem que compreender que o processo de judicialização da saúde também acontece no âmbito da rede privada, né? Ou seja, planos de saúde e outras esferas. Claro que o que a gente vai abordar mais no dia de hoje vai ser no que tange à rede pública de saúde. Então, a gente vai tratar sobre o fornecimento de medicamentos, prioritariamente, até porque a gente entende que, digamos, algo proeminente na judicialização da saúde da atenção primária se refere sim à assistência farmacêutica, mas também a gente vai conversar um pouco sobre a disponibilização de exames e a cobertura dos demais tratamentos para as mais diversas enfermidades. Bom, eu proponho inicialmente um questionamento e até mesmo uma reflexão do motivo pelo qual o número de demandas na área da saúde vem aumentando exponencialmente ao longo dos últimos anos. Pois bem, um questionamento bastante realizado é a questão do subfinanciamento da saúde. Então, muitos questionam a questão dos recursos destinados à nossa área, e aí a gente tem que analisar e propor até mesmo uma reflexão acerca da disponibilidade desse aporte financeiro, desses recursos públicos, até mesmo em modelos de saúde pública semelhantes ao modelo brasileiro, um modelo tecnicamente chamado de bismarckiano. E aí a gente tem países como Canadá, Inglaterra, como um modelo semelhante. E aí a gente expõe nessa tabela que o Brasil, mesmo tendo aí um
um modelo, um sistema público de saúde prioritário, com a disponibilidade, digamos, características como de universalidade, integralidade, mesmo assim tendo um aporte financeiro inferior a países que não têm esse modelo semelhante ao nosso país. Então a gente observa aí, digamos, na segunda, na terceira e na quarta colocação, países como Canadá e Inglaterra, que têm um modelo semelhante, mas mesmo assim a gente observa outros países que não têm um modelo semelhante ao nosso país, com, digamos, com um valor per capita superior. Vou querer discutir um pouquinho mais essa questão do subfinanciamento posteriormente, mais para a parte final da nossa web palestra. Bom, além da questão do subfinanciamento, há que se ressaltar a questão dos problemas e contratempos administrativos, né, digamos, internos. Principalmente partindo da questão que é uma obrigação do Estado garantir à população a oferta, não só a oferta, como também o uso racional de medicamentos e todo o tratamento, digamos, da atenção primária, que tem que ter uma resolutibilidade. Então, a gente entende que alguns contratempos que existem são a falha no abastecimento, digamos, uma irregularidade no fornecimento, falando aí principalmente na questão dos medicamentos, e até mesmo um desconhecimento na sua totalidade acerca das políticas públicas de saúde, não só pela população, mas também pelos profissionais de saúde de forma geral. Então, isso também a gente vai tratar como um gancho para posteriormente analisar essa questão dos problemas administrativos criticamente. Bom, uma outra questão que é importante de ser ressaltada é a questão da incorporação de novas tecnologias na área da saúde. Costumo comentar nas minhas aulas que, diferente de outras situações, na área da saúde, principalmente na área dos medicamentos, o que há de mais novo ou o que há de mais tecnológico não necessariamente configura-se como a melhor opção em todos os casos. Vamos também abordar esse tema com um pouco mais de profundidade. Então a gente entende que os medicamentos mais recentes, mais caros, a gente tem que questionar se realmente são as melhores opções e realmente será que oferecem um melhor perfil de eficácia e de segurança para todos os tratamentos, né? Então, também é algo que tem que se questionar. Então, também costumo dizer que hoje a gente vive essa interface entre judicialização e medicalização da sociedade, que reflete bastante a questão do imediatismo da sociedade moderna, o volume de informação e a necessidade, digamos, que os cidadãos têm de, digamos, resolver os seus problemas ou as suas agruras de uma maneira rápida. Além disso, nós temos que abordar a questão da influência de grupos, sejam grupos privados, por exemplo, que têm determinados interesses especificamente na nossa área, na nossa área da saúde. Um grande exemplo é a indústria farmacêutica, que sabidamente ela, digamos, recebe valores vultuosos, né? Trata-se aí de uma indústria que, digamos, o dinheiro, né, falando de uma maneira bem aberta, circula de uma maneira bem vultuosa. Então, nós temos aí como atores nessa situação os profissionais de saúde, numa situação de destaque, digamos assim, os profissionais prescritores, sejam eles os mais diversos, profissionais odontólogos, médicos e os outros habilitados à prescrição de medicamentos. Então, nós hoje compreendemos que a indústria, sim, dita o curso de
educação, de pesquisa, desenvolvimento de medicamentos e até mesmo a própria prática, né, da atividade na área da saúde na ponta. A gente sabe que existe a função aí da propaganda, dos propagandistas, que tem uma atuação bem proeminente, digamos assim. Então a gente tem que entender que na decisão da tomada de decisão clínica, na instituição de um tratamento, existem alguns fatores, né, que podem influenciar. Então, primeiro, a gente entende que existe uma decisão do tratamento por uma indução, que seria, bom, aquele tratamento parece funcionar, deve funcionar, e aí a decisão do tratamento. Nós temos a questão da sedução, né, que seria mais relacionada com a questão da influência da indústria farmacêutica, de grupos privados nessa questão, que seria o próprio sugestionamento pela propaganda. E a gente sabe que o valor gasto por essas empresas na propaganda são também valores extremamente elevados e que estão inseridos no custo, não só dos medicamentos, e também dos tratamentos. Por fim, nós temos a tomada de decisão da instituição do tratamento pela dedução, que seria a questão relacionada à saúde baseada em evidências. Um outro termo também bastante utilizado é medicina baseada em evidências, e que também deve ser abordado, e é algo extremamente relevante sobre a questão da judicialização da saúde. Então, temos que compreender que a decisão do tratamento pode ser realizada por esses três fatores, e nós vamos também nos aprofundar, até porque estamos ainda numa etapa introdutória da nossa abordagem. Só mesmo para colocar uma pontuação de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, demonstrando que profissionais médicos não acreditavam ser influenciados pela promoção dos medicamentos, mas eles sim, representando 61% da população estudada. Porém, quando questionados se eles acreditavam que os seus pares, os seus colegas eram influenciados, 84% imaginavam que sim, eles poderiam ser influenciados por essa propaganda maciça por interesses privados. Então, isso aí também é algo que nos faz questionar essa pontuação da propaganda, principalmente da indústria farmacêutica. Outro ponto que tem sido debatido, inclusive, nos congressos da nossa área, é a questão da facilidade na abertura de processos judiciais, né? Então, nós tivemos a oportunidade de ter no nosso estado os 4 primeiros congressos médicos jurídicos brasileiros, com personagens muito engajados nesse tema. E um dos pontos que foram elencados com relação a essa elevação do número de processos na área da justiça seria, sim, a facilidade na abertura desses processos judiciais. Então, imagina-se que o requerente que tem um interesse na abertura do processo judicial, ele, principalmente através de uma declaração de hipossuficiência, ele não tem custa alguma na abertura desse processo judicial. Então, falando até em termos, digamos, mais leigos, se perder o processo, ele não vai perder um centavo, né? Ademais, nós não temos ainda as ferramentas e os mecanismos para solicitação, digamos, de toda a documentação e todos os critérios necessários para a abertura de um processo judicial que realmente tem embasamento e que se justifique. Por exemplo, diuturnamente são abertos processos na área da saúde sem a documentação necessária. Por exemplo, laudos médicos detalhados, histórico, hipótese diagnóstica, descrição do CID, receituários
de acordo com a denominação comum brasileira e não a descrição de um medicamento de marca, os exames específicos que contemplam aquele caso, e óbvio, acho que principalmente são os laudos com descrição técnica pormenorizada acerca daquela situação em questão. Ou seja, o que a gente está querendo dizer é que qualquer cidadão pode, rapidamente, sem custa nenhuma, abrir um processo na área da saúde sem a comprovação da utilização prévia do tratamento disponível na rede pública de saúde, e muito menos a comprovação da impossibilidade de uso ou de que utilizou previamente todas as ferramentas e todos os medicamentos, por exemplo, e os tratamentos foram esgotados. Bom, a partir de todo esse contexto, a gente compreende que a judicialização é uma ferramenta necessária e muitas das vezes, na maioria das vezes, digamos, a última estratégia, a última coisa que o cidadão tem para não ter a violação dos direitos, para buscar aí que os seus direitos sejam atendidos, né? Então, tem a capacidade, sim, de reduzir as violações de direito cometidas pelo próprio Estado contra os cidadãos. Então, a gente compreende que várias situações de processos judiciais são pertinentes e até mesmo configuram-se como necessárias. Mas o que a gente observa hoje é um excesso de demandas judiciais e, como a gente comentou, esse excesso de demandas judiciais, muitas das vezes sem a devida justificativa técnico-científica. E é muito importante que se diga que esse excesso das demandas judiciais pode comprometer sobremaneira todo um planejamento que foi realizado pela rede pública de saúde, pela esfera governamental, né? Muitas das vezes favorecendo um interesse individual em detrimento do interesse da coletividade. Como assim? Bom, falando de uma maneira mais aberta, digamos assim, mais clara. Vamos pensar na situação de um pequeno município do interior que tem um valor X para o atendimento da saúde do local. E uma única demanda judicial de um único cidadão compromete 50% daquele valor destinado à coletividade. Então, é algo que deve ser ponderado, deve ser analisado criteriosamente por profissionais com habilidades e competências para tal. Então, é hoje algo bastante comentado sobre os especialistas da área que o ideal seria uma macrojustiça e não uma microjustiça. Então, o correto, digamos, a gente pode dizer que seria a implementação de uma ação civil pública e não ações individuais, né? Ou seja, se um tratamento se justifica, se um medicamento deve ser padronizado na rede pública, que ele seja padronizado para a coletividade e não simplesmente destinado de forma judicial, digamos, para um paciente específico. Obviamente, salvo algumas exceções. Então, é fato que a gente compreende que em várias situações, principalmente medicamentos órfãos, doenças raras, estados graves, a judicialização configura-se como necessária. Entretanto, da forma com que está, digamos, acontecendo atualmente, pode gerar muitos riscos econômicos, né? Em virtude desse fato que eu expus anteriormente. A gente entende que a saúde realmente é universal, o Sistema Único de Saúde foi concebido como universal, mas ele também deve ser equânime. Então, nós temos que pensar na coletividade, digamos que anteriormente de situações específicas e individualidade, assim como na finitude dos recursos públicos. Então, há que se ponderar, e isso é um fato bastante discutido
atualmente pelos profissionais, os estudiosos da área. A gente sabe que se não for feito com critério, pode ocasionar uma desorganização na implementação de todas as políticas de saúde do local, gerando até mesmo uma espécie de um caos na saúde. Infelizmente, o que a gente tem observado, até mesmo em âmbito nacional, é algo que está próximo desse contexto. Bom, dando aí um panorama um pouco mais atual da situação que a gente está vivendo sobre a judicialização da área da saúde, a gente pode comentar sobre as despesas do Sistema Único de Saúde com as ações judiciais. Nós tivemos aí um incremento de 176% nos últimos anos, de 2012 a 2015. Então a gente consegue aí colocar que o valor em 2012, que era de 367 milhões, ele deu um salto para mais de 1 bilhão de reais, ou seja, do valor destinado através de demandas judiciais na área da saúde. Nós tivemos situações que uma única decisão da Justiça chegou a condenar, a compelir o poder público a um pagamento de um valor de 3,6 milhões de reais. Então, é algo bem delicado, mas a finitude dos recursos públicos também tem que ser relacionada até mesmo à finitude da vida, claro, com uma bastante ponderação. A gente entende que esse caso aí, de um valor superior a 3 milhões ou até mesmo a 1 milhão de reais, não é um caso isolado. Nós tivemos aí, em 2015, 38 demandas judiciais cujo valor superava 1 milhão de reais, digamos que para um paciente, só aí propõe a reflexão de quanto esse valor poderia atender a coletividade. E a gente coloca aí um exemplo clássico e muito debatido de um medicamento chamado Eculizumab, um medicamento cuja empresa detentora da patente denominou de Soliris. Ele é considerado o medicamento mais caro do mundo e o benefício desse medicamento seria exclusivamente para que o paciente, o usuário desse medicamento, realize um menor número de transfusões. E quando na análise técnico-científica das evidências acerca dessa molécula, nós conseguimos chegar à conclusão que ainda não existe evidências robustas acerca da melhora da sobrevida ou até mesmo numa diminuição do número de complicações relacionada a esse medicamento. E mesmo assim nós temos algumas ações na justiça que compeliram aí o poder público à disponibilização desse medicamento. Bom, diante de todo esse panorama, nós tivemos aí nos últimos meses o próprio ministro da Saúde realizando declarações e propondo até mesmo um enfrentamento a essa questão de uma judicialização, muitas das vezes injustificada. Então, fala do ministro da Saúde seria: somando o desembolso de estados e municípios, a pasta da saúde estima que o valor chegue a 7 bilhões no presente ano. O gasto com essas demandas judiciais cresce exponencialmente e acaba por desarrumar o planejamento. Esse ano, no âmbito federal, a projeção é que esse valor aí alcance a 1,6 bilhão. E fazendo aí uma política de saúde, constrói-se todo um planejamento e as decisões judiciais mudam tudo. Estou falando que demandas injustificadas comprometem a saúde pública no contexto da coletividade, mas obviamente nós temos que analisar qual que é, digamos, a parcela de participação da própria esfera governamental em todo esse desarranjo, né? Obviamente que a gente entende que
se todo o contexto da saúde pública tivesse funcionando perfeitamente, sem sombra de dúvidas, não haveriam tantas demandas judiciais. E, repetidamente, sem sombra de dúvida, a parte que necessita ser protegida é o usuário, né? É o cidadão que necessita de uma saúde pública de qualidade. Né? Bom, frente a todo esse contexto, o judiciário ele tem ampliado a sua atuação. Então ele tem buscado se debruçar de uma maneira sistemática sobre essa questão do julgamento das demandas da área da saúde, fazendo com que isso não aconteça da forma que ocorreu há anos atrás, digamos assim, em períodos anteriores ao ano de 2010, por exemplo, né? Em que muitas das vezes o magistrado estava numa situação delicada em virtude de ter que dar um posicionamento sem, digamos, todos os subsídios e todas, digamos, as condições para que fosse realizada aí uma decisão com embasamento técnico-científico e racional. Né? Então, a atuação do judiciário aumentou. A gente pode citar como exemplos aí o Fórum Nacional do Judiciário para a área da saúde, a criação dos comitês estaduais e as recomendações de como os magistrados poderiam decidir as ações da área da saúde que chegassem às suas comarcas e que foram-lhe apresentadas. Daí surgiu a recomendação número 31 de 2010, que, dentre outras coisas, abordava a questão do apoio técnico aos magistrados, formados por profissionais da área, especialistas, que detêm, digamos, o conhecimento da interface entre direito e saúde, evidências científicas e disponibilidade de tratamento na rede pública de saúde. Esse apoio técnico aí formado prioritariamente por médicos e farmacêuticos, mas também atualmente observa-se a necessidade da formação de uma equipe multiprofissional, por exemplo, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, até mesmo fisioterapeutas e outros profissionais de extrema relevância para o apoio técnico nas mais diversas demandas da área da saúde. Bom, essa recomendação número 31 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, além do apoio técnico, né, ou seja, esse auxílio na demanda através da apreciação de questões clínicas, considerando até mesmo as peculiaridades regionais, perfil epidemiológico, através da criação dos chamados NATs, né, dos núcleos de assessoramento técnico, ou núcleo de apoio técnico aos magistrados, do qual faço parte aqui no Espírito Santo. Isso tudo com a finalidade de evitar, digamos, fornecimento de tratamento e de medicamentos não registrados, ou ainda em fase experimental, ou, digamos assim, sem a devida evidência científica de um perfil de eficácia e segurança que justifique a sua disponibilização. Além disso, essa recomendação do CNJ, a recomendação número 31 de 2010, contemplava também a questão de uma orientação sobre uma interlocução, ou seja, ouvir os gestores antes da apreciação de determinada medida de urgência, ou seja, diálogo. Né? Além disso, as visitas de magistrados aos conselhos municipais, estaduais de saúde, unidades básicas de saúde e demais instituições hospitalares. E a gente observou, até mesmo nos últimos dias, que a ministra Carmen Lúcia realizou algumas dessas visitas no sentido de fazer uma espécie de fiscalização e a verificação em loco de como a situação se configura. Né? Temos aí
até mesmo as falas da Carmen Lúcia, que contemplavam aí abordavam e deixavam bem claro, digamos, esse desequilíbrio que está acontecendo atualmente. Bom, proponho ainda a gente analisar a situação sob a ótica, sob o prisma dos gestores do executivo, secretários de saúde. Especificamente, na tarde de hoje, a gente conversa sobre os secretários municipais de saúde. Então, os desafios para a gestão atual da assistência farmacêutica provocada por essa judicialização da saúde exigem, a princípio, né, tem que ser uma, digamos, prioritário, uma condição sine qua non, seria a adequação de todo o ciclo da assistência farmacêutica, falando especificamente na disponibilização dos medicamentos, que, digamos, é uma grande parte das demandas da área da saúde na atenção primária. Além das demandas que compelem ao poder público o fornecimento de medicamentos, nós temos ainda o fornecimento de consultas e também de exames, que a gente entende que isso deveria ser realizado sem a necessidade de uma demanda judicial, ou seja, algo que deveria ser realizado administrativamente. Falando especificamente na maior parte das demandas que se refere aos medicamentos, a gente entende que os municípios devem ter uma adequação de todo o ciclo da assistência farmacêutica, né? E o ciclo da assistência farmacêutica vai desde a seleção dos medicamentos a serem padronizados no âmbito do município, e essa seleção tem que ser baseada com base no perfil epidemiológico, nas necessidades dos munícipes, nas evidências técnico-científicas, para a disponibilidade dos medicamentos necessários. E aí, a partir daí, propõe-se a programação, a aquisição, o correto armazenamento, uma distribuição adequada, uma dispensação ativa com uma correta orientação da maneira adequada de se utilizar aquele fármaco, porque nós temos aí como, digamos, um problema inicial a disponibilidade do medicamento, né? Então, o que a gente diz? Olha, se um município não tiver um ciclo de assistência farmacêutica adequada, digamos que a seleção do medicamento não vai ser adequada, serão selecionados medicamentos que não são os pertinentes para aquela localidade, ou se a programação e a aquisição não for feita da maneira correta, vai ter irregularidade no fornecimento. Isso vai implicar em demandas judiciais, né? Armazenamento inadequado configura-se também como perda, digamos assim. Então, digamos que todo o ciclo até esse momento esteja adequado e os pacientes, os usuários de medicamento, eles têm a disponibilidade dessa substância. Só que de nada adianta a disponibilidade e o fornecimento desse medicamento se a utilização é feita de maneira irracional, né? Então, há necessidade de uma dispensação ativa, de um acompanhamento farmacoterapêutico, que a equipe multiprofissional, o programa de saúde da família, de uma forma integrada, consiga fazer com que o paciente tenha a disponibilidade do seu tratamento, do seu medicamento, e que a utilização seja feita de forma racional. Porque senão a gente entende que até mesmo tendo a disponibilidade, o uso irracional vai gerar um não tratamento adequado e o prolongamento da enfermidade, ou uma intoxicação, né, no caso contrário de uma subdosagem na questão da superdosagem, e isso pode implicar até mesmo um número maior de internações e gasto também, né, e, digamos, uma superlotação consequente. Bom, portanto, os gestores, secretários, digamos, os atores envolvidos no executivo, secretários de saúde, todos os demais colaboradores, tem que ter uma compreensão cristalina dos aspectos da judicialização da saúde,
no que concerne à gestão da assistência farmacêutica do SUS. Então, a compreensão, né, do motivo de por que o excesso, por que tantas demandas judiciais na área da saúde. Por isso que eu quis propor no início da nossa web palestra alguns questionamentos, né, do motivo pelo qual está havendo um aumento dessa judicialização na área da saúde. E a partir dessa compreensão, esses profissionais, eles têm que atuar de uma maneira diferenciada, seja administrativa e judicialmente, no sentido de responder às ordens judiciais e evitar esse crescimento das novas demandas, preservando assim os princípios e as diretrizes do SUS e fornecendo todo o tratamento adequado aos cidadãos. Bom, então entende-se que há sim uma necessidade dessa compreensão e isso passa por uma capacitação, não só dos gestores, como profissionais da área da saúde e profissionais da área da justiça. A gente entende que a judicialização da saúde é um fenômeno recente, né? Inclusive esse aumento da judicialização da saúde é um fenômeno bem recente e que tem despertado o interesse dos mais diversos atores nesse contexto, né? Então, a gente entende que a efetivação do direito à saúde só vai conseguir ser realizada no momento que a tomada de decisão forem adotadas medidas, tanto por parte dos gestores da assistência farmacêutica, como também os profissionais do judiciário, para certificar não só a segurança, como também a proteção dos usuários, dos pacientes da rede pública de saúde, né? Então, algo bastante discutido também nos últimos congressos foram as chamadas situações atípicas, situações peculiares, em que se abordou as situações mais diversas possíveis, em que ações compeliam o poder público ao fornecimento de um determinado medicamento e aquele medicamento era contraindicado para aquele caso em tela. O paciente, ele infelizmente veio a falecer posteriormente ao uso daquele medicamento e aí se questionava, então, onde está o problema? Quem que seria, digamos, o culpado? Não que houvesse a necessidade da detecção desse culpado, mas seria um profissional que prescreveu? Seria o magistrado que concedeu aquela ação? Ou seria a própria esfera governamental, que por mais que ela tenha sido obrigada, foi ela que forneceu aquele medicamento? Então, digamos, é tudo que a gente gostaria de evitar. Bom, para compreender a judicialização da saúde, a gente obrigatoriamente tem que compreender a saúde baseada em evidências, né? Ela realmente é fundamental para a compreensão da judicialização da área da saúde, porque, via de regra, o conflito que existe entre a demanda judicial é estabelecido em virtude de um laudo de um profissional de saúde, a tomada de decisão do tratamento, que prescreve, digamos, institui, toma a decisão da utilização daquele medicamento ou de um determinado tratamento especificamente, com os dados fornecidos pelas agências reguladoras, pelo Ministério da Saúde, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, cuja análise é baseada na saúde baseada em evidências, né? Claro que a gente também tem que considerar toda a questão da análise econômica, né, realizada por essas instituições. Então, é muito importante que o Poder Judiciário observe as políticas públicas que foram instituídas pelo Poder Legislativo e Poder Executivo, porque senão pode haver um desvio dos recursos do SUS, que hoje a gente já entende que existe a sua limitação, e aí isso poderia, digamos, infringir o princípio da isonomia e da universalidade que são assegurados pelo artigo 196 da Constituição Federal. Então, pontos, então, que devem ser considerados acerca da judicialização da saúde. O primeiro fato, que a gente colocou anteriormente, vem aqui reforçar,
seria o interesse de grupos específicos, por exemplo, da indústria farmacêutica, que tem interesse econômico. Assim como o interesse de determinados grupos específicos, né? Não é novidade para ninguém a questão da propaganda da indústria farmacêutica, disponibilização de, digamos, amostras grátis, brindes e outros, assim como a chamada máfia de órteses, próteses, a questão de tratamentos ortopédicos e outros. Além disso, outros pontos que devem ser considerados são alguns gargalos, pontos críticos e lacunas da própria gestão interna. Por exemplo, uma irregularidade no fornecimento, por uma seleção, uma aquisição inadequada, seja questões de corrupção, seja questão de incongruências internas do poder público. Além disso, uma questão da bioética por parte dos profissionais habilitados à prescrição e instituição dos demais tratamentos e procedimentos. No nosso estado mesmo, nós tivemos situações no âmbito estadual mesmo, como oxigenoterapia e outras situações que eu estou abordando aqui porque são fatos públicos que aconteceram e que estão sendo investigados. Né? Não estamos aqui afirmando que tenham acontecido, mas especificamente, mas a gente está falando de uma maneira generalizada. Além disso, outras ponderações são os medicamentos sem registro, sem comprovação de eficácia e procedimentos sem evidências científicas, sejam tratamentos odontológicos, nutricionais e também fisioterápicos, de forma geral. Né? Ainda, a questão da disponibilidade das chamadas alternativas terapêuticas, ou seja, os medicamentos correlatos que têm comprovação científica de eficácia e segurança e são disponibilizados gratuitamente pela rede pública de saúde. Então, dentre todo esse contexto, compreende-se que a própria questão, digamos, do subfinanciamento que a gente colocou anteriormente, ela deve ser discutida numa fase posterior, à adoção das medidas, digamos, para evitar os desvios, as lacunas e os pontos críticos existentes atualmente. Por exemplo, desvios, corrupção, falta de ética ou até mesmo incapacidade técnica em determinadas situações. Beleza? Então, isso em todo o âmbito, né? Seja no âmbito das secretarias de saúde, como também dos próprios profissionais. Então, a gente entende como uma situação bem generalizada. Então, a gente entra agora numa etapa de sugestões, né, de o que atualmente os estudiosos da área colocam como seria interessante que acontecesse. Então, primeiramente, a gente coloca aí, não é coincidência colocar como primeira sugestão, seria a questão da interlocução, né, o diálogo entre as partes. Por exemplo, judiciário, executivo, secretários e até mesmo os profissionais de saúde, para compreender o motivo pelo qual esse excesso de judicialização e, obviamente, contemplar os casos em que se justifica a necessidade. Então, por exemplo, quando há necessidade de um tratamento não padronizado, que ele seja atendido no caso de justificado tecnicamente. Então, como a gente colocou, o ideal seria uma macrojustiça e não ações individuais. Colocamos aí como instituições, como Procuradoria Geral, Ministério Público, Tribunal de Justiça, os conselhos municipais, Secretaria Estadual de Saúde, Defensoria Pública, as secretarias municipais e os próprios profissionais das mais diversas áreas. Então, o ideal seria essa interlocução e esse diálogo, que eu acredito que, inclusive, a gente está fazendo agora nesse momento. Né? Dentre outras sugestões, entende-se que
seria pertinente a criação dos chamados centros de triagem, ou seja, a abertura do processo, que essa abertura do processo seja feita com a devida documentação, ou seja, seja realizada a abertura desses processos com documentos atualizados, documentos que descrevem de uma maneira técnica pormenorizada aquela situação, para aí sim ser analisado a situação específica, né? Porque de nada adianta digamos, uma simples prescrição de um medicamento não padronizado e a abertura de um processo judicial. Inclusive, o entendimento do CNJ, digamos, é que eles abordam assim claramente que o juiz não deve ficar refém, digamos assim, de uma mera prescrição. Isso tem que ter a justificativa técnico-científica. E o que a gente está dizendo é o seguinte: não existe uma impossibilidade da prescrição e disponibilização de um medicamento não padronizado. Obviamente não. Em vários casos, ele é necessário. Mas essa necessidade tem que vir com uma justificativa embasada. Nos próximos slides, a gente vai esclarecer esse ponto. Além da criação dos centros de triagem prévios à abertura dos processos, a gente também observa a necessidade da criação de varas especializadas em saúde. Mas o próprio Conselho Nacional de Justiça, os tribunais de justiça, eles comentam que existe uma certa dificuldade da criação de varas especializadas na área da saúde. Então, especialistas até começaram a propor outras saídas, digamos assim, que seria em localidades em que existe um determinado magistrado, ou que exista mais de um magistrado, que escolha-se um profissional para ser o responsável pela análise das demandas da área da saúde. E assim, digamos, ele tenha mais experiência, mais subsídios técnicos, tenha uma interlocução facilitada com os outros atores envolvidos. Além disso, entende ser pertinente a criação das chamadas câmaras técnicas de conciliação, ou seja, para mediação desses conflitos antes da judicialização, ou seja, existe a possibilidade de resolução previamente à abertura desse processo judicial, porque atualmente a gente entende que existem dados de que um simples processo ele chega a custar um valor médio de R$500. Então, ponderando aí, imagine-se a abertura de um processo cujo pleito da demanda é um medicamento padronizado, digamos, podemos citar os mais diversos possíveis, omeprazol, simvastatina. A abertura desse processo de medicamento padronizado, digamos que ela pode acontecer por vários fatores. Vamos colocar 2 fatores. Há uma irregularidade no fornecimento. Um outro fator, simplesmente o cidadão ele acha que a rede pública de saúde está desorganizada e ele não tem interesse de buscar isso previamente à via administrativa, e ele busca esse medicamento que é padronizado pela via judicial. Então a gente está falando aí de um medicamento considerado barato, né, um pleito considerado barato, que chega a envolver diversas pessoas e um valor aí que pode chegar a R$500. Então é fácil de entender que essa questão realmente tem que ser debatida. A gente tem que avançar nessa questão do entendimento da abertura de processos na área da saúde, porque realmente, se situações como hoje continuarem, infelizmente o final não vai ser o que a gente espera e o que a gente busca incessantemente com o nosso trabalho. Dentre outras sugestões, a gente coloca, obviamente, a qualificação profissional, em especial da atenção primária à saúde. E aí a gente tem que realmente parabenizar o próprio projeto do Telesaúde, que o que a gente está fazendo aqui é justamente essa discussão e essa maior qualificação, essa qualificação dos diversos profissionais envolvidos na atenção primária. Outro fato que é importante de ser ressaltado
tem um papel fundamental aí como uma sugestão para a redução dessas demandas injustificadas seria o fortalecimento da importância de priorizar o tratamento disponível na rede pública, da utilização de um tratamento não padronizado quando estritamente necessário. Ou seja, quando tenha evidências técnico-científicas e quando a análise do caso em tela justifica a utilização daquele tratamento. Então, a relação entre saúde baseada em evidências, como nós comentamos, e o segmento, né, dos protocolos e diretrizes clínicas, seja do Ministério da Saúde, sejam das entidades de classe, contemplando primariamente os tratamentos que tem disponível na rede pública de saúde que venha, digamos, a facilitar o acesso da população, né? Algo específico na área de medicamentos que a gente tem que reforçar é a questão da prescrição segundo a denominação comum brasileira, né? Então, o adequado é que o medicamento prescrito seja feito, a prescrição seja realizada mediante a denominação comum brasileira e não um nome de marca específico, porque uma marca especificamente, digamos que o poder público de saúde não pode comprar uma marca específica, a gente sabe toda a lei de licitações, tem que colocar todas as empresas em pé de igualdade, digamos assim. Então, realmente, enfatizar o fato que se for para prescrever, digamos, vamos colocar em uma situação clássica, se houver a necessidade de prescrição de um medicamento como um ácido acetilsalicílico, que ele não seja prescrito como aspirina, se for a necessidade de um medicamento prescrito como digamos, um paracetamol que não seja prescrito como Tilenol, digamos assim. Ok? Bom, um fato relevante acerca da saúde baseada em evidências é que as tecnologias de saúde, as evidências científicas, elas estão em constante atualização. Então, nós temos também que ponderar a questão das verdades provisórias, né? O que hoje é uma verdade, pode ser que os demais estudos multicêntricos e revisões sistemáticas cheguem a uma outra conclusão no futuro. Então, há necessidade de uma constante atualização e verificação dessas evidências técnico-científicas específicas. Bom, dentre outras sugestões, sugere-se a valorização e até mesmo criação das chamadas comissões de farmacologia e terapêutica, para uma análise por parte de profissionais capacitados acerca do perfil epidemiológico e assim a incorporação, principalmente de medicamentos, para atender os pacientes daquela localidade. Um exemplo clássico seria, olha, os municípios têm a liberdade de elaborarem a sua relação municipal de medicamentos essenciais, a REMUME. Mas entende-se que a relação nacional, a RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ela contempla os medicamentos em nível nacional. Então, o município ele tem a liberdade, digamos, de não inserir na sua relação municipal um determinado medicamento constante na RENAME. Seja em virtude do perfil epidemiológico, digamos que aquele medicamento ele nunca teve saída, nunca teve uma demanda por aquele medicamento. Então, obviamente, não justifica a seleção e a aquisição daquele fármaco. Mas, se houver um único munícipe que necessita daquele medicamento, que consta na RENAME, mas não consta na REMUME, é obrigatoriedade do município disponibilizar aquele medicamento. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, a gente sugere a criação aí dessas câmaras, dessas comissões, que conseguem analisar essas situações e, digamos, atualizar essas relações, né? Porque, como a gente disse, que as tecnologias de saúde, as evidências científicas se alteram ao longo do tempo, o perfil epidemiológico também. Então, a lista dos medicamentos no âmbito daquela localidade também devem ser, digamos, revisadas. Bom, além disso, como nós já colocamos, quando não seja possível, digamos, a utilização de um tratamento disponível na rede pública, deve haver a necessidade de uma justificativa para tal, né? Então, o que nós estamos dizendo é que existe sim a possibilidade da disponibilização de um medicamento não padronizado, mas isso tem que ter um embasamento. E a gente pode aí colocar como um exemplo
no nosso estado, um decreto aí do número 4008, do dia 26/8/2006, para prescrição de demandas não autorizadas. Então, coloco aí até o print do sítio eletrônico do governo do estado do Espírito Santo, que elencou aí como justificativa do decreto aí para prescrição das demandas não padronizadas. Então, colocou aí que esse decreto realmente nasce no sentido de tratar propostas de enfrentamento a esse número crescente das demandas judiciais de medicamentos, procedimentos e exames, digamos, sem uma comprovação. Então, existe a possibilidade, mas isso tem que ser justificado, e inclusive o próprio governo do estado coloca aí um formulário, né? Eu coloquei só uma parte do formulário, que o tamanho aí não permitia colocar ele na sua totalidade, mas, então, caso necessário a utilização de um medicamento não padronizado, que isso seja realizado com uma justificativa, com toda a descrição pormenorizada do caso. Como última sugestão, e obviamente sendo a minha área específica, o estabelecimento e a valorização dos chamados núcleos de apoios técnicos, né, ou núcleo de assessoramento técnico, né, em virtude da necessidade de uma compreensão multidisciplinar sobre saúde e direito, por profissional de saúde que conhece eficácia de medicamentos, a pertinência de exames e até mesmo o desejo, o anseio de alguns tratamentos, assim como a interface de tudo isso com a disponibilidade dos tratamentos na rede pública de saúde. É importante que se diga que o propósito dos núcleos de assessoramento técnico é meramente consultivo, ou seja, a decisão do magistrado ela não está obrigatoriamente atrelada ao posicionamento desses profissionais, ou seja, serve tão simplesmente para auxiliar o juiz na sua tomada de decisão, na convicção dos seus litígios na área da saúde. Ou seja, a decisão com maior embasamento técnico, né? A intenção disso tudo seria evitar as decisões judiciais sem embasamento técnico-científico ou sem o conhecimento, digamos, da disponibilidade desse tratamento na rede pública de saúde. Eu finalizo aí a nossa conversa de hoje, digamos, com uma frase que vem do inglês, que significa que tudo que a gente faz na vida ecoa, né, reverbera em toda a eternidade, no sentido de que todos os nossos comportamentos, sejam éticos, seja uma fala, seja até mesmo um olhar ou uma aula, digamos, que a gente dá, isso não interfere somente naquele momento. Isso pode interferir no conhecimento das pessoas e numa análise crítica, e que isso perdura aí por toda a eternidade, porque esse conhecimento e essa análise crítica e essas ponderações acabam sendo multiplicadas posteriormente. Então, o que eu costumo dizer é que nós temos que ter precaução e discernimento com as nossas atitudes e as nossas decisões, porque todos nós somos reféns das consequências das nossas decisões. Obrigado pela oportunidade.